Meus irmãos, nós estamos estudando Gênesis capítulo 1, depois de termos estudado as teorias da existência do universo, as teorias da origem da vida, vimos a importância de crermos num Deus criador e pessoal, fizemos uma comparação entre Gênesis e Apocalipse. Aquilo que começa em Gênesis é concluído em Apocalipse, e nós começamos a estudar o capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos estudando a obra da criação, a criação dos céus e da terra, a criação da vegetação, dos elementos celestes e dos animais, e a coroa da criação, o ser humano. Deus cria o homem e a mulher. E já vimos os primeiros 10 versículos, a criação dos céus e da terra. Alguma ênfase ali é que nós cremos numa terra jovem. Nós cremos que a terra tem 6.000 anos, no máximo ela teria 10.000 anos. Nós temos as genealogias e elas nos dão um ponto de referência para sabermos que essa terra não tem 14 bilhões de anos, como pessoas cientistas dizem, né? Muitos deles. Vimos também que os dias da criação são literais. Isso quer dizer, são dias de 24 horas. A palavra Yom, que é W-O-M, quer dizer dia. E Deus tem sempre usado essa palavra, no original, né? Quando ele se refere a dias de 24 horas. Inclusive, lá em Êxodo 20, quando a instrução de guardar o 7º dia é Yom, que é um dia de 24 horas. E houve tarde e manhã, o 2º dia, o 3º dia. Então esse dia é o dia que sempre se usa na Bíblia, é o dia de 24 horas. Isso é importantíssimo porque nós não apenas cremos que Deus fez todas as coisas, mas nós cremos na literalidade da Bíblia, ou seja, aquilo que a Bíblia está dizendo é daquele jeito. Não tem por que nós pensarmos que cada dia tinha 2 bilhões de anos para formar 14 bilhões, só para andar de mão dada com os cientistas ateus. Mas muitos acabaram ensinando isso nas igrejas, inclusive. Outro ensino que há, infelizmente ainda há nos livros, pessoas acreditam nisso, que é a teoria do salto, ou teoria do intervalo. Quando você olha Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando você pula para o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Em algumas versões, a terra era sem forma e vazia. Eles querem fazer que creiamos que está escrito e a terra se tornou sem forma e vazia. Por que isso? Alguns, eu estou falando de comentaristas bíblicos, tá? Não são ateus. Eles ensinaram que Deus criou os céus e a terra, uma primeira criação, e Lúcifer se rebelou e foi atirado para a terra, e com isso a terra virou um caos. A terra se estragou de tal forma que não tinha mais como ter vida na terra. E aí Deus cria a terra, não cria a terra, mas ele reforma essa terra e ele vai criando tudo de novo, porque a terra se tornou sem forma e vazia. A terra virou um caos por causa da queda de Lúcifer aqui na terra. E aí então segue igual você está lendo aí na Bíblia. Então haveria um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Um intervalo de
14 bilhões de anos. Por que essa insistência em 14 bilhões de anos? Para andar de mão dada com os cientistas ateus. Então os crentes começaram a estudar, se tornaram cientistas, e o que faz um cientista ganhar dinheiro são as publicações e o trabalho dele. Ele ganha patrocínio de empresas, de ONGs, organizações, ele vive disso. Mas como que se dá crédito a um cientista? Pelo que ele escreve nos livros, nas revistas de referência, que são revistas científicas. Ele não pode dizer que um Deus pessoal criou o mundo em 7 dias e Adão e Eva. Ele é ridicularizado, ele é totalmente descreditado pela associação dos cientistas, né? Então, para não chutar a Bíblia fora, porque ele é crente, mas também para não perder o seu emprego, a sua subsistência, ou a sua notoriedade no mundo científico, ele joga nos dois times. Houve uma criação, mas foram de bilhões de anos. Houve uma explosão, mas foi Deus que deu a primeira explosão, porque fica mesmo uma lacuna científica aí, porque a ciência diz que tudo veio de uma explosão, de um átomo que congelou, esquentou e explodiu. Mas eles não falam de onde veio esse átomo, já era uma matéria. Então eles pressupõem que a matéria é eterna. Nada pode ser eterno senão o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que nós temos hoje teria existido. Caso contrário, você será obrigado a adorar o átomo, que é eterno. Você teria que adorar todas as coisas que são eternas. E coisas se tornariam Deus, e Deus se tornaria coisas. Então veja a importância de nós darmos muita atenção para a literalidade da Bíblia, ou seja, é literal, o que está escrito é isso mesmo, a não ser quando a Bíblia permite que haja uma metáfora, uma analogia. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Você pensa que Jesus é um leão? Igual Crônicas de Nárnia, né? Jesus não é um leão, Jesus é uma pessoa. Mas a ferocidade, a realeza, o poderio compara-se com o leão, certo? Então a Bíblia tem espaço sim para figuras, mas a palavra de Deus, a não ser que seja necessário, nós temos que interpretá-la literalmente. E agora nós vamos para o versículo 11. Se algum irmão tem alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, tá bom? Fique à vontade. Eu não entendo todas as coisas, mas a gente lê um pouquinho e a gente estuda um pouco. Então, talvez dê para a gente conversar um pouquinho, ou falar para você, dá um Google. Antes ia para Barça. Alguém aqui sabe o que é Barça? Sim. Tem uns velhos aqui, né? Então nós vamos ver a criação da vegetação, dos corpos celestes e dos animais. Versículo 11, quero pedir para Deise ler. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Faz de conta que não lemos o versículo 11, tá? Desleia. Não está certo dizer que Lúcifer, ao ser expulso do céu, foi jogado para a terra, porque essa não é a sequência que Deus deixou na palavra dele. Satanás, ele não está na terra,
ele vem para a terra. Ele pode rodear a terra, mas onde ele está é nas regiões celestiais. Há 5 níveis de moradia de Satanás, ou Lúcifer e depois Satanás. Presença de Deus, que é o terceiro céu. Aí ele é expulso para mais baixo, regiões celestiais, você não consegue ver, mas está acima de tudo aquilo que você conseguiria ver. Aí na tribulação, ele é jogado para a terra, terceiro nível. No final da tribulação, ele é preso no abismo por 1000 anos, então ele é jogado para mais baixo ainda. E ele é solto por um pouco de tempo e depois ele é destruído e é lançado para o lago de fogo, mais baixo ainda. Então são 5 níveis. Então ele não poderia ter caído para a terra, porque essa não é a sequência que a palavra de Deus ensina. Tá bem? Seria bom dizer isso. Outra coisa que eu queria repassar aqui, quando a gente varre a casa tem que voltar com a vassoura porque ficou alguma sujeirinha, né? Você sempre vai encontrar houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas sempre houve tarde e manhã. Então na palavra de Deus usou-se a forma hebraica de contar o dia. Então a nossa luz da manhã começa às 6 horas da manhã, agora está começando às 5 mais ou menos, né? Mas o nosso dia começa às 6 da manhã. O dia mesmo do calendário começa 0 horas e 1 minuto, não é? Ou 1 segundo. Então seria o próximo dia. Mas os judeus não contam assim. Eles contam o dia começando às 6 horas da tarde. Aí é o primeiro dia. Então houve tarde e manhã. Então esse é um próximo dia. Por isso que é falado assim, tá certo? Agora, Deise, agora leia de novo. Você leu, né? Agora leia de novo. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. O nosso Deus é organizado. Se você é uma pessoa organizada, porque Deus coloca isso em você. E todo mundo é organizado em alguma coisa. E todo mundo é desorganizado em muitas outras coisas. Ninguém é organizado em tudo na vida. Nós damos atenção para algumas coisas. A criação de Deus exige que haja ordem. Se não houvesse pecado, todo mundo seria organizado em todas as áreas da vida. Mas como houve o pecado, então nós ficamos desorganizados, desajustados, desequilibrados em algumas áreas. Em outras áreas nós ficamos muito mais do que organizados, nós ficamos doentes, nós ficamos meio neuróticos, meio doido mesmo, de tanta organização, mais do que deveria, porque nós somos seres que temos a nossa imagem segundo a imagem de Deus. Deus fez o homem segundo a imagem dele, portanto nós temos essa equivalência com Deus, nós nos parecemos com Deus. E isso não é só o crente não, qualquer pessoa se parece com Deus em alguma forma, só que vai deteriorando, e algumas pessoas se deterioram tão rápido e tão drasticamente que elas nem parecem mais gente, elas parecem mais bicho, animais. Logo, elas se parecem pouco com Deus. Mas as pessoas se parecem com Deus, porque elas foram feitas de Deus. E na organização de Deus para o mundo, tudo que Ele faz tem sentido. Na verdade, Ele poderia dizer, não haja luz, mas Ele poderia dizer, haja tudo. E tudo estaria funcionando. Mas não. Ele cria os céus e a terra.
Tudo era água. Como a gente brincou usando aquele cantor Guilherme Arantes. Terra, planeta, água. Tudo era água. Aí Deus faz separação das águas. Veja, ainda não é separação da água e parte seca, mas separação das águas. Então ele chupa água para cima e faz bolsões de água no céu. E aí ele tem água para baixo sobre a terra. E aí ele também tem bolsões de água debaixo da terra. Tudo era água. Aí Deus faz a separação. Já tinha feito separação de águas e águas. Agora ele faz separação de água da parte seca. Tudo muito organizado e tudo com um objetivo específico. Imagina que nem chovia. Já pensou se chovesse aquele monte de água que estava lá em cima? Ia morrer todo mundo esmagado. Então nem chovia. Acontece que havia aquele vapor, condensação, né? E depois caía um orvalho. E isso regava a terra. Era a forma como a terra era regada. Aí um dia Deus faz chover pela primeira vez. E quando Deus faz as ervas, elas saem da terra. E essas ervas, elas têm semente. E Deus já faz árvores também. Porque num protótipo, ou seja, na primeira vez, o projeto era esse. Então Deus fez as coisas já formadas. Tudo que Deus fez foi formado. Ele não fez semente para depois surgir árvore. Ele não fez um filhotinho de animal para depois ele se tornar grande. Não. Ele não fez um ser humano bebezinho para depois crescer. Não. Primeira vez, tudo foi em forma adulta. Todas as coisas que Deus fez no início, já fez de forma madura. Então Deus faz árvores, essas árvores dão semente, essas sementes vão dar fruto. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso é muito importante. Não só para botânica. Botânica é o que se estuda o quê? Plantas. Mas também é muito importante para a humanidade. Porque Deus segue da mesma forma que Ele fez as vegetações, tudo, Ele vai fazer também o ser humano. Não da mesmíssima forma, vai ter coisas diferentes aí, mas da mesma forma, nisso que eu vou citar, que está aí na sua Bíblia, no versículo 11. Produz a terra, relva, mato, né? Ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto, e depois está escrito: conforme a sua espécie, ou segundo a sua espécie. Mas alguém tem outra versão diferente? De acordo. Segundo, conforme a sua espécie, de acordo com a sua espécie. Isso é importantíssimo, porque um abacate, ele daria o que na sua sequência de multiplicação de si próprio? Abacate. O que faz uma laranjeira ser laranjeira? Eu sempre faço essa pergunta e todo mundo responde isso, ou pelo menos pensa isso. O que faz uma laranjeira ser laranjeira é ser laranjeira. Porque senão, se ela não der laranja, você vai dizer que aquilo não é laranjeira. Ela não depende de dar o fruto para ser uma laranjeira. Um abacateiro não depende de dar abacate para ser um abacateiro. Tem mangueiras
caducas, né? Falava-se caduca, não sei como é que fala. Não dá manga. Mas está lá a árvore, mas é mangueira. Isso é importante. Porque Deus faz todas as coisas segundo a sua espécie. Então, Ele faz um abacateiro, porque vem da semente do abacate. Primeiro Ele faz o abacateiro mesmo. Depois Ele faz produzir semente. Aquele caroço lá, né? Que daí vem, dali vem os ramos e tudo mais. Mas sempre segundo a sua espécie. Embora uma árvore obrigatoriamente não tenha que dar fruto, mas se ela der fruto, vai ser completa. Vai ser segundo a sua espécie. Se ela der fruto, vai ser segundo a sua espécie. Um abacateiro, se ele der fruto, vai dar abacate. Não tem como um abacateiro dar laranja. Agora eu conheço lá, porque meu avô plantou e daí ele fez um enxerto. E tem a técnica do enxerto. Dá para criar algumas coisas aí com a técnica do enxerto. Mas ainda assim, está juntando duas espécies primas, vamos dizer. E aí você tem outros tipos de laranja, de mexerica. Lá no Rio Grande do Sul é tudo bergamota. Pulcã, mexerica, cravo, quais outras que tem? Tem várias aí. Mas ainda assim, faz parte daquele fruto segundo aquela espécie, é uma mexerica. Pode até juntar com uma prima laranja e dar alguma outra espécie. Mas veja, nunca vai ter algo de uma espécie produzindo algo de outra espécie. Nunca um girino poderia se transformar, ele pode se transformar num sapo, porque isso é o normal. Mas ele não pode se transformar depois num símio, que é da família do macaco, para depois surgir o Australopithecus, aí o homem, o ser humano. Não, porque não é segundo a espécie. Também não teria como alguma coisa, bom, na botânica tem, tá? E no mundo animal. Mas no ser humano tem algumas anomalias, mas isso é outra coisa. Não tem como algo ser macho e fêmea. Ou ele é macho, ou ele é fêmea. Não tem também como ele escolher ser o que ele quer, ou sentir o que ele é. É daqui que vem a base para nossa vida humana, meus irmãos. Por isso que a gente gasta bastante tempo em Gênesis. Porque eles querem estragar Gênesis. Depois vocês pesquisam quem ganhou de Miss América. E é totalmente fora. Eu não estou falando do estereótipo físico, se é magrinha, se não é, se é alta, se é baixa. Não, estou falando de outra coisa. Eu não vou falar agora, vocês pesquisem. Quem ganhou a Miss América? Alguém já viu? É que Miss é mulher, né? É que no caso não vai ser. É. Olha, você não pode falar que não é. Ele se sente assim. Ganhou. Isso é uma provocação, não à sociedade, isso é uma provocação a Deus. Né? Ele não está provocando a sua igreja, ele está provocando, a palavra de Deus está provocando Deus. O mundo entrou num acordo, nós vamos destronar Deus da sociedade. E sabe que vão mesmo? Só que a gente não vai estar aqui. E aí eles vão ter o que eles queriam. Meus irmãos, Gênesis é muito importante por essas coisas que nós estamos vendo na sociedade. Agora, versículo 12. Quero pedir para o seu Dionísio ler. Versículo 12. A terra produziu todo tipo de vegetais
vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão fruto. E Deus viu que o que havia feito era bom. Era bom. Você quer ser mais do que Deus? Deus viu que assim estava bom. E foi assim que Deus fez. Agora, nós não estamos condenando genética de planta, em que vai melhorar aquela planta, ou vai fazer ela ficar menos deficiente em plantações. Nós não estamos falando isso. A ciência pode muito nos ajudar. Mas quando ela quer tirar Deus das nossas vidas, esse é um grande problema. Aí nos afeta. Versículo 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículo 14 agora. Dona Zete está conseguindo ler, enxergar direitinho? Tá bom. Então é Gênesis 1, versículo 14. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Ou seja, eles para ter sinais para tempos indeterminados, e para dias e anos. Embora ainda não havia esses elementos celestes, nós cremos que, mesmo assim, primeiro dia e segundo dia, eles eram 24 horas. Deus teve que abrir aí uma exceção do tempo, né? Ele criou o tempo sem ter os marcadores de tempo ainda. Mas agora nós temos. E é assim que vai funcionar. Quando você ficar ansioso, mas será que eu vou conseguir vender minhas blusas? Será que eu vou fazer isso, aquilo? Deixa tudo nas mãos de Deus. Quando começarem a falar, nós vamos acabar com o planeta Terra, o aquecimento global, agora eles não falam mais aquecimento global, agora eles falam mudança climática, porque não colou esse negócio de aquecimento global. Porque tem neve que não caía neve em alguns lugares, tem neve dessa altura aqui. Então aquecimento global não dá mais certo. Então eles têm que mudar para mudança climática. E eles vão colocar na cabeça dos jovens uma preocupação pelo planeta, a tal ponto de pessoas falarem: o que acaba com o planeta é o ser humano, logo elimina o ser humano. E eles estão tirando o quê? Deus. Fica a Mãe Terra. Falou Mãe Terra? Então as pessoas estão nos levando a crer que nós temos que defender o planeta e nós temos que defender os animais de tal maneira que o ser humano, se precisar, ele se auto-sacrifica pelos animais e pelo planeta, e pelos rios e pelas baleias. Eles estão tirando. Deus reservou um dia para criar o homem de uma maneira bem diferente de todas as outras. O homem é a coroa da criação, mas eles inverteram, colocaram de cabeça para baixo. O homem é o empecilho da criação. Então o homem não presta, a criação que presta. E aí Deus faz os luzeiros, que eu queria dizer para você: sempre o sol vai nascer e sempre o sol vai se pôr, e sempre, se não tiver nublado, o pico do calor do dia vai ser quando o sol estiver na sua cabeça. Isso não muda, não precisa se preocupar. E é a partir daí que as estações vêm e vão. Tudo bem, em alguns lugares não conhece frio, isso existe também, mas existe algum caos na natureza que a gente sabe também. Mas nós estamos falando de situação normal. Sempre vai existir, alguns não vão conseguir perceber, mas sempre existirão 4 estações no ano. Haverá todo dia, dia e noite. Não se preocupe com isso. E Deus fala inclusive em Jeremias 31 e 33. Se essas coisas, essas leis fixas, são chamadas leis fixas, deixarem de existir, aí também o povo de Israel vai deixar de existir.
Deus falou: eu vou cuidar do povo de Israel. E Ele coloca esses marcadores para dizer: enquanto existir leis fixas, eu vou cuidar do povo de Israel. Então Deus, Ele fez todas essas coisas para marcar para nós, para o mundo, tudo organizado, tudo organizado. O padrão de beleza de Deus é uma coisa inacreditável. Deus fez as coisas. O homem, ele ganhou uma estética, padrão de beleza. Mas o que ele vem fazendo ultimamente? Ou de tempos em tempos? Ele deixa as coisas feias. Isso aqui é arte abstrata. Ah, é? O cara colocou um monte de tinta num balde e jogou assim, ó, na cabeça da Agnes. Aí ficou tudo escorrido, colorido. Que beleza. Aí a pessoa fica lá no museu 2 horas olhando para aquele quadro e sentindo o talento do autor. Ou eles colocam um vaso sanitário. Eu não estou brincando com vocês, tá? Colocam um vaso sanitário e a pessoa fica lá olhando. Vasos. Ganha muito dinheiro. É isso, meus irmãos. E se você não prestar atenção, você vai ficando doido igual essa sociedade. O seu padrão de beleza começa a mudar também. É a tirania da beleza que eles falam. Aí eles vão se libertar da tirania da beleza. Eles querem se libertar, não é da tirania da beleza? Eles querem se libertar de quem mesmo? Deus. De Deus. Nós estamos caindo nessa, aos pouquinhos, sem perceber. Você vai caindo nessas aí. E versículo 15: sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez, tudo organizado como Deus queria. Versículo 16: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Como que ele chama? Sol. E o menor para governar a noite. Como chama? Lua. E fez também as estrelas. O homem sempre vai arrumar um jeito de estragar a criação de Deus, a beleza da criação e o conteúdo, a definição da criação. Por exemplo, os gregos antigos. A nossa sabedoria da sociedade muito vem deles. Mas sabe o que eles falavam das estrelas? Zeus é Deus. E Zeus tem um cobertor que ele coloca à noite para dormir. E o cobertor dele está todo furadinho. E como ele habita na luz, o que acontece? Você vê um pouquinho da casa de Zeus. Cobertor furadinho. Uma piada, né? De mau gosto. Porque você está mexendo com algo da criação de Deus. E é assim que o ser humano vai fazendo. Ele vai inculcando-se por sábio, se tornou, já respondi? Louco. É assim que o homem faz. Tudo para tirar Deus. Tudo para tirar Deus. Alguns indígenas acham que a humanidade veio de um formigueiro, daquelas formigas. Tudo para tirar Deus. Mas é a pureza dos índios. Está aí a pureza dos índios. Tudo para tirar Deus. Aí ele começa a adorar a criação no lugar do Criador. E aí vai continuando, versículo 17: e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era, mais ou menos? Era bom. Tudo era bom. Vamos voltar para a palavra de Deus, que lá que estão as coisas boas. Mas o mundo está evoluindo, a gente não pode ficar com um livro tão antigo assim. Pois é o que o mundo está fazendo da criação de Deus. Versículo 19: houve tarde e manhã, o 4º dia. 20:
Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Sobre quer dizer acima, não é isso? Acima da terra. E sob quer dizer abaixo. Então é sobre a terra e abaixo dos céus. Aí as aves voam. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Não é importante isso? Então, um peixe vai ser um peixe. Ele não vai ser um cachorro. Diferente. Segundo a sua espécie. Ah, não, mas tem o peixe martelo. Então, o martelo veio depois. Aí tem um peixe que tem a semelhança de uma ferramenta, né? E aí a gente começou a dar apelido em certas coisas por causa da sua semelhança. Por exemplo, tem uma mariposinha que ela parece um elefante. Alguém já viu? Já viram essa? Que ela fica na parede assim à noite? Tem uma trombinha ali. O olhinho parece um elefante, mas não é um elefante. Uma mariposa. Só que Deus tem senso de humor também, né? Vou fazer uma piadinha com eles. Tem uns bichos que são muito engraçados. Eu não sabia do peixe martelo não, mas do sapo martelo eu já vi falar. Do sapo martelo, né? Como que é? Tem sapo boi também? Sim, tem. Não é boi. Não é boi. Nós que apelidamos. Outro nome por causa do jeito da fala dele. Ele muge, né? Mu. Porque ele aparece no martelo, aparece do jeito dele. Sim, por causa do jeito, por causa da aparência, aí nós vamos apelidando as coisas, mas Deus não mistura as espécies. Deus fez tudo organizado. Você tem que aprender o beabá da escola dominical, que é isso aqui, a gente ensina para as crianças, tem que ensinar. Porque hoje tem muito adulto que já não crê mais nisso. Não segundo a sua espécie. Sim, segundo a sua espécie. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus queria uma multiplicação desses bichos. E Deus fez assim, Ele fez com que eles se procriassem. Deus poderia dizer: haja uma manada, haja um rebanho, haja um enxame, tudo de uma vez, né? Para nunca mais terem que se multiplicar. Não, mas Deus, Ele fez tudo em 6 dias. E tudo que existiu a partir daí foi reprodução, foi transformação daquilo que já havia feito. É assim que Deus fez. Se você volta a esses rudimentos, a esses princípios, você vai conhecer Deus. Agora, não é porque você vai se tornar adorador da natureza, nada disso, porque você vai voltar para a palavra de Deus. Desconfie de tudo que eles falam hoje em dia. Desconfie dos especialistas, desconfie dos cientistas. Quem sabe, desconfie dos pastores também. Pastor, Pois não. eu li hoje em Provérbios 36, que diz assim: nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Achei muito maravilhoso. Então a única forma de nós falarmos para esse mundo que eles estão mentindo é ensinando a palavra de Deus. Amém. Versículo 23. Houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Lembre-se, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus queria assim. Deus queria mostrar. Ele não queria apenas criar, Ele queria mostrar para nós como Ele criou. Porque aqui tem princípios para a nossa vida.
Então, quando o seu filho não quiser arrumar o quarto, aí você pode falar para ele, vamos lembrar de Gênesis 1? Deus fez tudo bagunçado? Deus não fez bagunçado as coisas. Deus fez tudo organizado. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Era bom que fosse assim, segundo a espécie, de maneira organizada, como Deus queria. Quero falar para os irmãos, nós vamos só até o versículo 25. Tem duas farsas hoje, duas farsas que o ser humano produziu, e sempre vai contra Deus. Por isso a gente ensina a palavra de Deus sempre tentando ver o que está acontecendo no mundo que eu vivo. Será que o mundo que eu vivo crê assim? Claro que não crê. Há muito que não crê. E as duas farsas são: o primeiro é o panteísmo. O panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. Isso tem muitas implicações. Se tudo é Deus e Deus é tudo, qualquer coisa é Deus, não é? Se qualquer coisa é Deus, me leva para o segundo passo, qual é? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus também. Tudo é Deus, Deus é tudo, eu também sou Deus. E todos nós somos deuses e todos nós estamos ligados numa divindade. Logo, podemos adorar ou podemos não adorar. Tudo é objeto de adoração ou nada precisa ser adorado, tudo tem que me adorar. E aí com isso eles vão criando outras coisas. Nós não temos tempo de falar do veganismo que está no mundo hoje, mas outra hora eu vou falar disso daí. Panteísmo. Tem uma coisa que chama paneiteísmo. Eles falam que não é tudo é Deus, Deus é tudo, mas todas as coisas estão contidas em Deus. Confusão, né? Eles querem confundir mesmo. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, você vai encontrar pessoas crentes que não conseguem esmagar um inseto. Eles não conseguem esmagar um inseto. Por quê? Deus está contido naquele inseto. E eu tenho uma ligação com aquele inseto. Logo, eu estou sendo muito mal. Se eu tenho uma ligação com os seres vivos, ao comer carne, eu estou comendo a mim mesmo? Isso é canibalismo? Eu comer carne, aquela carne, aquele animal teve que morrer. Eu estou maltratando aquele animalzinho. Deus está contido nele, ele está contido em Deus, e eu estou sendo irreverente ao fazer isso. Então você vê como as farsas vão entrando na nossa mente. E aí você tem uma outra farsa, que essa daí vocês vão começar a ouvir muito, tá? Chama-se ESG. ESG. Alguém já ouviu essa sigla? Uma pessoa. Mais ou menos assim. Environmental Social Government. Ou seja, é um meio ambiente social, é um governo do cuidado do meio ambiente e da sociedade. As empresas precisarão entrar nisso. Antigamente tinha o ISO 9001, ISO 9002, já ouviram falar disso? Era uma excelência nos produtos que se fazia. Agora eles passaram para outro nível. É uma excelência do meio ambiente. Toda empresa tem que estar comprometida com o meio ambiente. O que a sua empresa está fazendo para proteger as baleias, as tartarugas? Todas as empresas terão que ter um conjunto de
pessoas na diretoria, não é de funcionários não, da diretoria. Tem que ter, aí eles começam, né? Tem que ter gente de pele branca, gente de pele escura, tem que ter estrangeiro, tem que ter pessoas heterossexuais, tem que ter pessoas homossexuais, e aí tem os pansexuais e os outros sexuais, para abranger um nível de aceitação, porque nós praticamos o ESG. Esse vai ser o governo das coisas. Então vocês falam, o pastor agora ficou maluco. Pesquisa você, vai lá, como é? Dá um Google, né? ESG. E você vê o que eles estão propondo lá. Para você ver como que você vai ser escravizado, que o arrebatamento venha antes disso. Como nós estaremos escravizados, ou as pessoas escravizadas consigo próprias? Tudo por causa do panteísmo, tudo porque não querem Deus. Nós conseguimos viver sem Deus, obrigado. E é assim que o mundo está se tornando. Que Deus os abençoe e amem o Deus pessoal e criador. E repare como Ele fez tudo perfeito. Em outra oportunidade, se Deus permitir, vamos estudar sobre a coroa da criação. A criação do homem e da mulher, macho e fêmea. Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse começo da Bíblia tão maravilhoso que dá base para toda a nossa existência e as nossas atividades. Pedimos, ó Pai, que mesmo que o mundo esteja esquecendo e tentando te anular, que sejamos um testemunho para essa sociedade, que nós cremos num Deus pessoal e criador, e que é muito melhor crer assim porque é a maneira correta. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.